Olá, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu acho muito engraçado quando eu lembro. A gente vai ficando tiozão, a gente vai ficando tiozão e quando a gente volta para as lembranças, que nem às vezes eu acabo voltando para as lembranças de criança, não para relembrar o passado glorioso existente, a minha infância foi melhor do que a geração de hoje. Não, nada disso. Mas a gente acaba sempre buscando nas memórias, ou as memórias acabam vindo. E hoje eu tive um dia que, pô, foi, cara, fazia muito tempo que eu não sentia o dia desse jeito, né? Um dia de sol bem quente, sol no coco mesmo. A gente tava fazendo no fundo de uma piscina, concretando, e eu estava lá. E então, assim, foi sol no lombo o dia inteiro. E me lembrei de uma coisa nesse trampo, que foi, que foi quando eu era criança. Eu achava que eu tinha que ser que para ser um grande pesquisador você tinha que tá lá fazendo um doutorado, um mestrado. E eu acredito que isso se demonstra um tanto errado. Então peço que você se inscreva nesse canal, assine as notificações, né? Na descrição do vídeo você vai encontrar meu curso de grego, um bacharel em teologia. Meu telefone está na descrição desse vídeo, caso você queira falar comigo ou fazer uma doação via Pix. Então é isso. E essencialmente é muito engraçado, porque, sabe, quando eu era moleque, a gente assistia lá o Indiana Jones, ouvia o Incrível Mundo de Bikman. Quem é que é? Comenta aí, cara, quem que cresceu assistindo o Mundo de Bikman? Eu sei que você que tá assistindo esse vídeo, você assistiu o Mundo de Bikman, né? Assistiu o Rupert, até os próprios X-Men e tal, e você vê que existe o laboratório científico de pesquisa e tal, ou quando o cara vai fazer uma pesquisa histórica, o cara vai lá para uma biblioteca, se tranca naquela biblioteca e fica séculos, ou o cara para aprender uma língua ele tem que ir lá no lugar que fala, sabe, assim. Então o cara para ser, é claro que para ser especialista em Egito você tem que ir para o Egito, fazer uma análise, pesquisar, ver de primeira mão. Um arqueólogo faz isso, um pesquisador. E assim, então, mas o que eu quero dizer, na minha visão, é que a vida de um pesquisador, olha só, a vida de um pesquisador estava muito distante do garoto que eu era, tá ligado? Sabe, assim, eu era um garoto e, pô, o mundo de pesquisa estava muito distante. Lembrando que nós temos que entender o seguinte, que eu sou um caipira. Eu sou um garoto caipira, né? Eu sou um garoto caipira, eu não sou mais um garoto, já sou tiozão já, velho. Já tenho uma porrada de sobrinho aí, tenho um sobrinho com 50 anos, então me respeite. Eu já sou tiozão mesmo, assim. Mas quando eu era garoto, cara, eu achava que a pesquisa, o estudo, o conhecimento estava muito distante. Por quê? Eu nasci numa cidade pequena chamada Leme. Eu cresci num bairro, né? Aí mudando de cidade para cidade por causa da minha mãe ficava mudando muito de cidade. Eu cresci num bairro afastado, uma cidade menor ainda, chamada Pirassununga, todo mundo já deve conhecer. Só que eu não cresci na cidade de Pirassununga, eu cresci num bairro chamado Santa Fé, cara. Pô, baita infância. E assim, Pirassununga é uma cidade pequena e eu morava no bairro afastado de Pirassununga, que fica entre Pirassununga e Cachoeira de Emas, né? Eu atravessava o muro, tava na aeronáutica, pô. Minha mãe trabalhou muito pra tenente, capitão da aeronáutica, né? Existia uma porta lá que você saía do Santa Fé, já entrava dentro da aeronáutica. Lá sempre ficava um soldado guardando lá, entende? Então, assim, era era uma coisa assim bem caipira mesmo, bem distante, assim. E lembrando que eu cresci num contexto que não existia internet. Na verdade a internet já existia, mas ela não era acessível a todas as pessoas. A todas as pessoas. Inclusive pessoas do meu bairro, do bairro de Santa Fé. E pra mim, eu tinha esse sentimento que, pô, pra você estudar alguma coisa, pra você ser um grande estudioso, você tinha que sair de onde você tava pra ir pra um lugar. Então, por exemplo, você tinha que ir pra capital, né? Eu vou estudar, sei lá, grego, eu tenho que vir pra USP. Né, eu vou estudar, sei lá, alguma coisa sobre Egito mesmo, assim, ou história, não, eu tenho que vir pra USP. Era algo assim, eu nem sabia que existia a USP, assim, sabe, assim, nem tinha ideia. Estamos falando de uma criança, né, eu morei em Santa Fé até os 12 anos de idade, depois voltei pra Leme mesmo, mas a mentalidade continuou, né, pô, cara, tipo assim, tudo era muito distante, sabe,
E aí eu quero chegar no ponto em que eu queria trazer. No vídeo de hoje, eu quero estar comentando sobre o Reginaldo Lins. Ele é um cara que tem comentado bastante aqui no canal, né? A gente vê porque tem esse comentário, esse negócio vermelho aqui. E ele colocou assim: pelo amor de Deus, com todo respeito ao dono, autor do canal, mas receber um exegeta e tradutor do idioma do calibre do reverendo Paulo Sérgio Gomes, do qual fui aluno, e imprimir um linguajar desse, qual seja esse cara, bagulho, da hora, bichão, tiozão desse, vir aqui torrar a paciência. Alguém tem que orientar esse rapaz, inadmissível. Um linguajar que chega a ser baixo, sem contar que para aproveitar uma visita ilustre dessa, ele poderia ter enviado um e-mail prévio, com perguntas prévias e trabalhado uma pauta linear. Deus abençoe pelo canal, pelos conteúdos exibidos, mas fica o conselho que o faça em amor, trabalhar conteúdo de erudição com comportamento desse, deplorável, lamentável. Eu tentei gravar esse vídeo ontem, tentar dar uma resposta pro rapaz. Eu gravei um vídeo, mas não ficou do jeito que eu gostaria de responder. E eu tentei gravar mais uns 3 ou 4 vídeos e não ficaram, porque sempre que eu tentava responder, eu me emocionava, eu ficava estressado e eu já elevava o tom. E, cara, assim, sinceramente, para dar uma resposta pro Reginaldo Lins hoje, pela responsabilidade que eu carrego, eu tenho que evitar esse emocionalismo. Eu sou um cara muito emocionado, eu me altero fácil, né, para sentimentos de raiva, de indignação. E eu quero dar uma explicação mais sensata hoje, tentar dar uma explicação mais sensata. Se alguém quiser ver a resposta que eu dei, é só se tornar membro do meu canal, né? E tá lá o vídeo, né? Eu continuo sendo cristão do meu jeito, mas só membros do canal vão ter acesso a esse vídeo, tá? Vamos lá. Por exemplo, o Reginaldo Lins, ele teve a oportunidade de estudar com o Paulo Sérgio Gomes. Deixa eu só pegar aqui o interlinear do Paulo Sérgio Gomes. Este aqui é o interlinear Paulo Sérgio Gomes. Ele que produziu o melhor interlinear do mundo. Ele que, aqui, quem quiser comprar é só colocar Novo Testamento interlinear analítico majoritário. Ou Novo Testamento majoritário no Google, que você vai encontrar no Mercado Livre, Estante Virtual, Amazon, alguma loja. E o Reginaldo Lins, ele teve a oportunidade de estudar com o Paulo Sérgio Gomes. Ok. Ele teve a oportunidade de estudar com o Paulo Sérgio Gomes. Parabéns, Reginaldo. Cara, você foi um homem sortudo. Eu te digo, você foi um homem sortudo, ok? Você foi um homem sortudo. Fechou? Não condeno você, cara. Você foi um cara de sorte. Por quê? Porque ao contrário de mim, você estudou com Paulo Sérgio Gomes. Isto é, você estava numa grande capital. Você estava numa grande cidade. Então você teve a oportunidade. Diferente de mim. Né? Não tô aqui, eu não cheguei aqui, dei um prévio, uma abordagem prévia sobre mim, sobre o que eu achava. Pra dizer, coitadinho de mim, olha onde... Não, é só pra vocês entenderem, ou só pro Reginaldo Lins entender o porquê eu faço as coisas como eu faço. Então assim, você teve a oportunidade de estudar com Paulo Sérgio Gomes, de tê-lo como professor. Pô, eu tenho hoje o privilégio de dizer assim, mano, Paulo Sérgio Gomes é meu amigo. Hoje Paulo Sérgio Gomes, ele manda PDF pra mim dos livros que ele tá traduzindo, pra eu estar aqui lendo, comentando, né, dando alguma dica para ele, eu dando alguma dica, não, mas lendo, conversando, dialogando. Então, pô, hoje eu troco uma ideia com o Paulo Sérgio Gomes, cara, como um amigo, ok? Então, assim, aí o cara, ele chega aqui e menciona o seguinte, do qual fui aluno. E imprimir um linguajar desse, seja esse cara, bagulho, da hora, bichão, tiozão desse, vir aqui torrar a paciência e etc. Alguém tem que orientar esse rapaz. Inadmissível. Sabe? Aí, o que acontece? Pessoas como o Reginaldo Lins, de maneira geral, elas vão imprimir na minha mentalidade, assim, quando eu vejo um comentário desse, elas fazem exatamente aquilo que eu achava quando eu era criança. O quê? De que o estudo está distante de mim. De que o estudo só são para algumas pessoas privilegiadas. Privilegiadas quais o próprio Reginaldo é. Entende? O qual o próprio Reginaldo é. E aí, pessoas comuns, pessoas que são a grande maioria, o membro comum de igreja, o cidadão, a pessoa que frequenta uma igreja e quer melhorar seu conhecimento, fortalecer sua fé,
Porque o meu público aqui não é não cristão, é um público cristão. Mas eu tento alcançar um público mais membresia comum e não liderança. Eu acabo atingindo aqueles que querem se tornar líderes por causa do estudo. Quem estuda normalmente se torna líder. Em 85% dos casos, 15% acaba sendo exilado pela ignorância dos outros. Só que o que acontece? Vejamos, eu sou um rapaz, um caipira, que não devo nada pra ninguém, que eu faço apresento o meu canal do jeito que eu acho que tenho que apresentar. E eu gosto, cara, pô, eu gosto de falar bagulho. Eu gosto de falar da hora. Eu gosto, cara, quando eu falo que alguém é bichão, é porque o cara é bichão mesmo. É um elogio. É um elogio. Bichão mesmo. Um tiozão desse. Meu, pô, eu digo que eu sou tiozão, cara. Hoje eu sou um tiozão, porque eu tenho 31 anos de idade, eu tenho uma porrada de sobrinhos. Eu sou tiozão, cara. Eu sou aquele tiozão chato pra caramba que chega no almoço da família e começa a brincar. Se o Reginaldo vê eu com meu cunhado de 77 anos de idade, metalúrgico, cara, ele vai sair escandalizado, mano. Eu pego meu cunhado, porque meu cunhado tem um barrigão gigante, assim, cara. Eu racho, vocês rachariam o bico da... Meu cunhado é o tipo Homer Simpson, barrigão gigante de cerveja. Aí eu chego nele, cara, pego ele assim, eu pego meu cunhado pela barriga assim e levanto. E ele é bem mais pesado que eu peso 70 quilos. Meu cunhado deve pesar uns 80, mas como eu trabalho na construção civil, eu pego meu cunhado assim pela barriga, assim, eu pego ele de lado, assim, levanto ele assim e pego na bunda dele, cara. E pego na bunda do meu cunhado na frente da minha cunhada, na frente da minha esposa. Pô, a gente racha. E ele é aquele tipo de que chega chama eu de Zé Rolinho. Ô, Zé Rolinho, é isso aqui, pá. Pô, meu cunhado, imagina, cara, meu cunhado, um pernambucano, 77 anos de idade, velho, eu racho o bico da risada. Chega assim, ele chegou, eu chego do lado do meu cunhado, por exemplo, olha só pra vocês terem noção, eu chego, ei, João, você é baixinho, né? Ele olha pra minha cara e fala, você é maior por causa do chifre. Então assim, pô, cara, eu converso nesse tom com meu cunhado, cara. E do jeito que eu converso com meu cunhado, eu converso com os inscritos do meu canal, porque vocês não são um número aqui no YouTube. Vocês fazem parte da minha comunidade, vocês são meus amigos. Então eu sinto na liberdade de conversar qualquer coisa com vocês. Qualquer coisa. E como é que eu converso com meu cunhado, mano? Eu racho o bico da risada. Aí numa conversa de almoço, veja, um caipira que trabalha na construção civil, com um cara que foi metalúrgico a vida inteira, trabalhou com o Lula, tá? O meu cunhado, cara, é muito engraçado. Eu falei, e você que votou no Lula? Eu nem gosto do Lula. Ele gosta do Lula e tal, mas ele gosta de brigar com você, assim, só pra ver o pau torar, só pra ver a briga. Você precisa ver a gente falando de religião, é muito engraçado. Eu quero trazer o João aqui um dia. E assim, eu converso com ele nesse tom, mano. E eu me sinto na liberdade de conversar com qualquer pessoa desse jeito. Porque, cara, é um pedreiro conversando com um metalúrgico. Né? E até brincando com ele. Aí eu cheguei um dia pra ir no almoço, assim, falei, na frente da minha cunhada e tal. Aí ele chegou e falou, minha esposa ficou lá 3 dias lá na casa das suas irmãs lá, cuidando da minha sogra, da sua mãe, né, e tal. Aí eu olhei pra galera e falei, eu que sou corno, mas é a tua mulher que fica 3 dias longe de casa, né, pá. Daí minha cunhada racha o bico da risada, ele racha o bico da risada, todo mundo racha o bico da risada. Porque é assim, meu, sabe, assim, pessoas normais do dia a dia que você convive, elas falam desse jeito. Eu não vivo trancado num mundo acadêmico, de pessoas iluminadas, de pessoas que têm um grau de educação. Pô, eu sou o cara, tem um vídeo meu puxando a barba do Sérgio Monteiro, o cara com doutorado, um dos maiores apologistas da minha igreja. O cara hoje é pastor na Nova Zelândia, lá no norte da... Você tem a Austrália, é um país, Nova Zelândia fica, é um país que fica acima da Austrália. E assim, meu, pô, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi ele, velho, foi gravar um vídeo puxando a barba dele. Tá ligado? Assim, o cara com doutorado, que todo mundo, um monte de gente bate continência e tal. Eu cheguei, puxei a barba dele e ainda cutuquei os oponentes nossos, cara. Entendeu? Então, eu sou desse jeito. E aí o cara vem e fala assim, mas o Paulo Sérgio Gomes não pode ser tratado... Cara, o Paulo Sérgio Gomes, ele é um homem, é um cristão e um grande tradutor. É um grande tradutor, sabe? Assim, pô, eu gosto pra caramba do Paulo Sérgio Gomes, eu gosto dele como amigo. Mas ele também é uma pessoa como a gente, pô.
Ele é uma pessoa como a gente. Às vezes ele quer ver você falando alguma coisa que não é... as pessoas nem sempre gostam de ser tratadas como a superior. Elas querem ser tratadas como amigo, cara. Chegar e trocar uma ideia. E foi o que eu fiz na minha live. Porque em todas as minhas lives eu trato as pessoas desse jeito. Cara, eu trago o Wilbur Piquerig aqui. Hélio de Menezes, cara. Hélio de Menezes. Eu chamo ele de Helhão, cara. Helhão, cara. O cara, tipo, Hélio de Menezes. Hélio de Menezes. E é isso. Tá ligado? Sabe? E vocês podem ver, não é uma questão, eu estou sendo faltando com respeito com o meu entrevistado. Não, cara, é porque eu sou assim. Vocês podem ver live minha com o Wilbur, com o Hélio de Menezes, com a galera da Trinitariana, com o Paulo Sérgio Gomes, né, as lives minhas que eu faço em outros canais. Vocês podem ver, eu sou sempre do mesmo jeito. Entendeu? É o jeito daquele cara que nasceu numa cidade pequena. Claro que eu também sou meio maluco, mas que nasceu numa cidade pequena, que cresceu em bairro pequeno, afastado, e que jamais imaginaria que chegaria no futuro. Que, pô, se você falasse pra mim quando eu tinha meus 10 anos de idade, falasse assim, ó, Adolfo, você vai ser professor de grego bíblico. Adolfo, você vai ser formado em História, você vai ter pós-graduação em História, você vai ser formado em Teologia, você vai ajudar as pessoas a traduzir questões do grego. Adolfo, você vai fazer isso da sua vida. Eu ia dizer, é mentira, cara, é impossível. É impossível. É impossível. Porque... onde é que eu vou comprar um Novo Testamento grego? Então, vamos voltar nos anos 2000. Onde é que eu ia comprar um... Eu nem sabia que a Bíblia foi escrita em grego. Sabe assim, o mais próximo que eu tinha do idioma grego era um dicionário do Aurélio. Sabe aquele dicionário Aurélio antigo? Bonito pra caramba. Que tinha lá as letras em fenício, as letras em grego, as letras sabe, as letras em vários caracteres. Bem legal, cara. Então assim, era o mais próximo que eu tinha de algo grego. Entendeu? Eu quando eu falei eu vou estudar grego, foi por causa da Bíblia, então é por isso que eu gosto demais da Bíblia. E eu fui estudar grego, eu não sabia pra quem perguntar. Eu fui estudar sozinho, cara. Então assim, é um caipira, foi um garoto caipira com 20 anos de idade que começou a estudar Bíblia e começou a estudar grego sozinho. Eu entrei no seminário de teologia sabendo grego, pô. Sabendo não, né? Iniciando a caminhada no grego. Então eu entrei no seminário de teologia já sabendo grego. E eu sou desse jeito, porque, cara, eu convivo com pessoas comuns e eu falo para pessoas comuns. Eu falo para pessoas comuns. E aí quando eu vejo um comentário do Reginaldo Lins, por exemplo, que é um cara que tem comentado bastante, ele gosta do conteúdo do meu canal. E aí eu vejo que ele fala que é inadmissível um linguajar que eu uso. Ele está dizendo o seguinte, olha, para as pessoas comuns é inadmissível você tratar alguém... você tem que criar um personagem de si mesmo para você dizer que você é um grande estudioso. E eu tento quebrar isso. Por que eu falo do jeito que eu falo? Primeiro porque eu sou assim. Mas segundo, para quebrar essa barreira, para tirar essa distância dos grandes estudiosos para as pessoas comuns. Porque eu ainda vivo... Hoje, graças a Deus, nós temos o acesso a podcasts, temos acesso a grandes estudiosos, graças a Deus, né? Aos avanços da tecnologia. Muitas pessoas hoje veem a mídia em podcasts, dar entrevistas. E pô, legal, cara. Né? Isso é muito bom. Mas eu sou de uma época... E eu conheço muita gente ainda dessa época que se você chegar pra... Ainda hoje, se eu chegar pra uma pessoa e falar assim, olha, eu estudo grego, eu sei grego, eu leio um pouco de hebraico, eu dou uma explicação em latim, eu não falo que eu sei latim, mas eu dou uma explicaçãozinha em latim ali, aqui e lá, a pessoa olha assim e fala, meu Deus, da onde que você veio? Né? Porque as pessoas elas acham que pra você ser um grande estudioso, você tem que estar lá, na capital, você tem que estar lá em Israel, lá em Roma, lá na Grécia, lá não sei na onde, pra você saber inglês. Você tem que morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, África do Sul, né? E não, cara, qualquer pessoa comum que não tem uma deficiência mental, consegue aprender. E eu tento passar isso para as pessoas. Porque eu não sou nenhum gênio. Eu não sou nenhum cara que
Pô, eu tenho QI 267, 1,5 bilhão, é mais de 8 mil, segundo o Vegeta. O quê? É mais de 8 mil? Não é isso, cara. Eu sou um cara comum que trabalha na construção civil desde os 17 anos de idade para pagar suas contas, que iniciou seus estudos sozinho, porque eu comecei a estudar de verdade aos 20 anos de idade, depois que eu casei. E que, cara, eu cheguei hoje e, assim, vocês não têm noção da satisfação que foi falar com... A satisfação que é falar com Paulo Sérgio Gomes, falar com o Wilbur Piqueg, falar com o Elhão, falar com a galera da Trinitariana. Às vezes conversar com alguns pastores e líderes da minha própria denominação. Cara, alegria, cara. Eu nunca perco aquela alegria. Pô, cara, tô falando com tal cara, tô trocando ideia com tal cara, tô ajudando tal pessoa a fazer um vídeo, né? Tô ajudando tal pessoa a fazer... Vocês não têm noção. Porque, cara, aí eu volto o que eu iniciei essa live. Eu nunca... Se eu voltasse pro meu eu de 10 anos de idade, voltasse 20 anos atrás, se eu voltasse 15 anos atrás, 16 anos atrás, e dissesse, você vai fazer isso? Você vai chegar nesse nível, você vai ter 30% da sua biblioteca, Adolfo, vai ser em inglês. 30% vai ser em inglês, você vai ter livro em inglês, francês, espanhol, você vai ler nesses idiomas. Instrumentalmente, mas você vai ler. Você vai ter livros em alemão, Adolfo. Você vai ter livros em alemão. Cara, eu nunca imaginaria que eu chegaria. Eu não ia acreditar, falando, não é possível, velho. Tudo que eu quero fazer... Sabe o que eu queria fazer quando eu tinha meus 13, 14 anos? Sabe qual que era a minha mentalidade? Eu tava conversando com meu primo Lucas um dia, caminhando com ele, indo pra Arlindo Fávaro jogar Magic. Meu primo, né? Eu cheguei pra ele e falei assim, mano, daqui uns 2, 3 anos eu vou estar trabalhando com teu pai de servente de pedreiro e tal, né? O tio Valdeci. Isso eu estava falando em 2005, 2006. Era isso, cara. Era isso, mano, que eu tava falando. Era isso que eu achava. Eu não achava que eu ia fazer faculdade. Eu não achava que eu ia fazer faculdade. Eu não acreditava assim nisso. Porque pra mim, nossa, fazer faculdade é aquilo, cara. Nossa, fazer faculdade. Nossa, eu vou fazer uma faculdade do quê? Eu não imaginava isso. Tá, cara, tudo que eu queria era, sei lá, arrumar um trampo de servente de pedreiro, pagar minhas contas. Entende? E aí quando eu vejo o comentário do cara assim, pô, ele gosta do conteúdo que eu faço, mas ele não entende a minha lógica. Porque eu sempre digo isso aqui. Cada pessoa ela tem uma lógica de funcionamento, uma lógica de entender as coisas. E eu olho, cara, eu fico indignado, eu fico indignado, mas eu também fico triste, porque essa pessoa, por exemplo, no caso do Reginaldo Lins, ele está dizendo o seguinte, para você ser um estudioso, você tem que ter um linguajar de estudioso. De fato, é real, concordo, mas você não pode falar como uma pessoa comum. Você não pode falar como pedreiro, como metalúrgico, como irmão comum da igreja, como o cara que empacota coisa no mercado, como o cara que te atende quando você vai pôr gasolina no carro ou na moto. Você não pode falar igual eles. Você não pode. Dentro do mundo acadêmico existe sim um linguajar. Dentro das áreas da arqueologia, da teologia, da crítica textual, existe sim os termos técnicos, as gírias, sem problema, isso eu entendo e respeito. Dentro da história também existem as gírias e os termos. Eu tenho faculdade de história, tenho faculdade de teologia, dou aula de crítica textual e cursos na descrição. Sabe, assim, existe o linguajar, mas eu não preciso ficar preso a esse linguajar para poder falar com a pessoa comum, para dizer para ela assim, ó, é possível você ler um texto em grego, irmão. Porque eu sei o que é ver uma pessoa chorar ao conseguir ler o primeiro texto em grego e entender o que está escrito. Vocês não estão ligados.
o que é isso. Eu tive essa experiência de fazer um cara, ensinar o cara pra ele o alfabeto, ele já sabia um pouquinho, e explicar pra ele, ó, lê pra mim aí João 1 verso 1 e vamos lá, vamos trabalhar aqui. E aí o cara já sabia uma palavrinha, já sabia o artigo e tal. E quando ele leu o verso em grego e ele falou, pô, eu entendi o que tá escrito aqui, Adolfo. E o cara chorar, velho, chorar. Vocês não estão ligados. E eu não preciso falar, eu não preciso explicar academicamente. Cara, muitas vezes aluno meu vem perguntar coisa pra mim, eu vou lá e dou uma explicação pro cara. O cara fala, mano, eu já estudei isso com um professor tal, com um cara tal, e os caras parecem que gostam de complicar. Você vai lá e explica da maneira mais simples do possível. Exatamente. Exatamente. E aí, o cara, aí eu vejo o Reginaldo que teve o privilégio de estar numa cidade grande, de estudar com Paulo Sérgio Gomes, de assim, de estar num centro, porque esse cara que tá falando aqui, ele é da capital paulista, certeza. Se ele estudou com Paulo Sérgio Gomes, é capital paulista. E aí ele vem dizer que eu não posso, eu tenho que ser orientado, que é inadmissível o jeito que eu faço as coisas. Só que eu não tô aqui falando para acadêmico. Eu tô falando pra gente comum. Porque eu sou uma pessoa comum. Eu não me acho melhor do que os outros. Tanto que, desde os 17 anos de idade, eu trabalho na construção civil. Ainda hoje eu pago minhas contas com construção civil. E o dia inteiro, mano, é o dia inteiro. Cara, eu sou literalmente o pedreiro que zoa o dia inteiro. E aí o cara acha que eu tenho que vir aqui e criar um personagem de mim mesmo, coisa que não posso, né? Se for pra criar um personagem, eu crio o Lepirata. Eu criei o Lepirata Barra, eu criei o Manoá. Eu tenho vários personagens. Eu tenho um canal Projeto Sagat. Então eu tenho vários aí. Personagens eu crio pra determinados momentos. Mas eu não vou criar um personagem de mim mesmo pra conversar com um amigo como o Paulo Sérgio Gomes, pra conversar com um amigo como o Wilbur Piquerg, pra conversar com o Elião de Menezes, pra conversar com a galera da Trinitariana. Cara, o cara da Trinitariana, o Paulo da Trinitariana, ele chega e fala assim, você pode vir de Sagat que eu vou de Balrog, rapaz. O cara da Trinitariana vem assim, conversa comigo. Os amigos meus da igreja, né, que eu chego e puxo a barba, que eu torro a paciência, que eu faço minhas parafernália, porque cara, eu não sou o erudito, eu não sou o pastorzão, eu não sou, cara, eu sou Adolfo Clair, um caipira maluco que decidiu estudar grego e gravar vídeo no YouTube. Pronto, é isso. Mais alguma coisa? Não preciso dizer mais nada. Muito obrigado vocês que estão aqui no canal comigo. Agradeço a vocês. Agradeço a todos vocês. Agradeço ao Reginaldo Lins por estar aqui, por comentar nos vídeos, por deixar... Eu vou até deixar aqui um coraçãozinho. Hoje eu consigo deixar um like, um coraçãozinho e tal. Sabe? Porque esse eu sou eu, mano. Pô, já tem vídeo meu aqui que eu já chorei, velho. Tem vídeo meu chorando aqui. Então, meu problema é esse. Eu sou um cara muito emocionado. E é isso, cara. Aí eu posso dizer o quê? Se não gostou, só lamento. Mas se você gosta do meu conteúdo, cara, valeu, cara. Você que tá chegando agora, 28 minutos de vídeo. Você tá aqui comigo, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso. Tamo junto. Vamos seguir nossa caminhada. Deus abençoe vocês. E Deus abençoe. Realmente, cara, Deus abençoe vocês. E eu cheguei mais longe. Eu cheguei longe. Tão longe que eu nem imaginava. Hoje eu digo pra vocês, olha, pra você ser um grande, pra finalizar o vídeo, pra você ser um grande pesquisador, você não precisa, sei lá, assim, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que estudar em tal lugar. Cara, pra você ser um grande pesquisador, você começa estudando em casa, pesquisando, adquirindo livros, adquirindo idioma, pegando método, ouvindo grandes pensadores, acompanhando. Hoje nós temos esse privilégio. Ser um grande estudioso não é mais algo tão distante do que eu via quando era criança. Sabe? Maluco? Se o meu eu me visse hoje, ia falar assim, maluco, você é o bichão mesmo, hein, Adolfo? Se o Adolfo de 15, 16 anos de idade olhasse e falasse, maluco, parabéns, né? A única coisa que eu não ia gostar é que eu virei crente. Era a única coisa que, assim, mano, o meu eu de 15, 16, 17 anos atrás, eu olhava e falava assim, seu corno, você virou crente. Virei crente, mano. Que droga, hein, cara? Como é possível? Entende? Então,
Tamo junto, Campo Batalha. Deus abençoe vocês e um abraço. Cara, muito obrigado mesmo.